Estamos ao vivo sim, glória a Deus. A paz de Cristo. Você está no canal É Desse Modelo e hoje falaremos sobre o sistema de ensino e a religião na formação do cidadão, né? Conversa entre amigos número 7 e o amigo de hoje, né, nosso querido mestre, professor, amigo Celso Diório, do canal Professor Celso Diório, tá? Peço que você dê um pulinho lá no canal dele, né? Se inscreva lá, veja ali, assista, acompanhe ali os estudos, muito bom. Ontem mesmo eu vi um estudo lá, né, sobre Karl Marx, tá certo? Então, gente, é aquilo que eu tenho dito já algumas vezes, pode até parecer cansativo, mas vem cá, gente. Não dá mole pro azar, não perca o seu tempo. Então, invista o seu tempo assistindo conteúdos, né? Mas conteúdo, não é vídeo, não. Veja conteúdo, tá? E esse senhor que está aqui do nosso lado, né? Professor Celso Diório, tem conteúdo para apresentar para mim, ou para eu e para você, tá certo? Quero cumprimentar aqui a nossa querida irmã Mel Kazuka, foi a primeira a dar o like aqui nesse mistério. Que maravilha. Obrigado, filho. Jesus abençoe. Vera Vasconcelos, Jesus abençoe. Por enquanto tem 4 pessoas aqui conferindo, né? Ah, eu acabei fazendo uma alteração aqui porque eu tinha programado essa live pelo YouTube e eu não consigo pegar essa programação e jogar pro StreamYard, né? Então eu teria que fazer uma gambiarra aqui com ai, gente, qual que é o nome? Com o Skype e tudo mais, ia Skype. demorar, né? Já estava em cima da hora. Foi em cima da hora que eu vi isso. Tá certo, gente? Então eu peço que você, por favor, por bondade, por misericórdia, compartilhe aqui, compartilhe essa live, crendo tão somente que o seu compartilhamento pode repreender o capeta da ignorância. Tá certo, gente? Faz isso daí pro gordinho, ajuda aí, tá bom? Deixa o seu like, compartilha com seus grupos e é desse modelo. Professor Celso Diório, diga aí, fala um pouquinho aí do seu trabalho, tanto no contexto profissional, acadêmico e tudo mais, e também aqui no YouTube. Fala mais, mestre. Tá ok. Boa noite, Reiner. Boa noite aí, pessoal que chegou. Obrigado mais uma vez, Reiner, por me receber. Fico realmente honrado, tá, em estar participando, poder ajudar o pessoal. Tá? Eu sou formado em História, tá? Eu tenho habilitação também para estar lecionando Geografia, Filosofia e Sociologia. Eu tenho uma especialização em metodologia do ensino de História e Geografia e estou terminando o meu mestrado, né, dando tudo certo lá, né, se concordarem com tudo que eu escrevi, eu em breve me tornarei mestre em educação, até porque o meu foco, né, é justamente a área da educação propriamente dita, não apenas a minha área de formação como historiador, mas também para fazer com que a escola seja um ambiente onde o aluno realmente ele aprenda, né, ele não fique ali achando que são 5, 6 horas da vida dele em que ele vai estar ali perdendo tempo. Então, a gente precisa repensar um pouco a educação no Brasil, que infelizmente ela padece de muita coisa e ela é muito carente também no que diz respeito à compreensão do Estado, né, que é o responsável pela educação, e das políticas públicas que, infelizmente, elas apenas, digamos assim, são paliativas no que diz respeito à preocupação que nós devemos ter de verdade com a educação, porque a educação é o que transforma, né? O conhecimento, ele liberta, a educação, ela pode transformar. No mais, se eu tiver qualquer dúvida aí que eu puder ajudar, tanto a você, Reina, quanto os colegas do chat, fiquem à vontade para perguntar. O René brincou, né, certa vez, falando assim que eu era canhoto, né, e realmente o Celso, né, a pessoa Celso é comunista, tá? Mas fiquem tranquilos, eu não mordo, eu não como criancinhas, como dizem por aí, né? Dizem que comunista é malvado, né? Que faz refeição com crianças. Não é isso, tá? Na verdade, quem tiver qualquer dúvida com relação a isso também, fiquem tranquilos que quando eu falo,
a respeito de socialismo, comunismo e capitalismo, eu falo sempre na condição de professor, tá? Não existe sistema perfeito, tá bom? Existem sistemas, então a gente estuda a respeito deles e a partir do que a gente sabe deles, a gente toma posição, tá? E mais do que nunca, esse tipo de conhecimento é importante por conta dos cenários que nós estamos vivendo aí ultimamente. E quando a gente fala também na questão de religião, também a gente tem que entender que ela faz parte do contexto educacional, tá? Que a gente vai entender um pouquinho aí no decorrer da conversa como é que começou tudo isso, inclusive, né, eu mesmo tive, né, na minha época de escola, o famoso ensino religioso, né, que aparecia sempre um F lá como frequentou, né, não tinha nota, você frequentava o ensino religioso e por aí vai. Então, mais uma vez agradeço, tá? Desculpa me alongar, fico extremamente feliz por essa oportunidade. É bom para o meu autismo, né? Porque eu também sou autista, então para mim é bom que eu treine bastante para falar um pouquinho com vocês, porque interação para autista é uma coisa quase que impossível, né? Então eu estou tentando ser menos fechado, vamos dizer assim, para poder conversar mais com as pessoas, porque algumas pessoas acham que eu sou muito mal educado, né? Porque eu simplesmente falo daquilo que eu sei, algumas pessoas acabam estranhando. Então, mais uma vez, obrigado, Reiner, obrigado aí, pessoal do chat. E aí, né, vou puxar, vou pegar a escada do que ele falou. Compartilhem bastante, que eu quero que o pessoal tire bastante dúvida, que eu quero que o pessoal aprenda bastante. E, óbvio, o que eu não souber, eu descubro e depois a gente aprende junto, tá? Porque eu também não sou o dono da verdade. Eu sou apenas um mero professor. Só isso. Seu som. Aí. Perfeito, gente. Quero feedback de vocês, gente, sobre o meu áudio, tá? Que quando eu jogo aqui no StreamYard, o áudio não fica a mesma coisa que lá no OBS. Fica um som meio metalizado, fica muito estranho, quando não fica muito baixo. Então eu queria para vocês que estão aí em casa, né, me dê o feedback acerca do áudio, né? Tá bom? O do Celso eu sei que eu tô ouvindo aqui, tá bom, né? Agora o meu áudio realmente. Eu também notei uma coisa, viu, professor Celso? Quando estamos em reunião pelo StreamYard, né? Os participantes da reunião, né? Vamos dizer, eu esqueci o nome, né? O administrador e os convidados, eles se ouvem bem, mas o pessoal que está em casa não ouve bem. Eu não Não entendo. ouve bem. Eu acho muito estranho. Mas estão dizendo que está ótimo, muito obrigado. Genildete Menezes, Jesus abençoe. Evangelista Luiz André, Jesus abençoe. Mestre Presbítero Pedrosa, do canal Apenas a Verdade e a Voz Apologética. Jesus abençoe poderosamente, meu amigo, meu irmão, meu mestre. Ô, gente, se inscrevam nesses canais, tá? Apenas a Verdade, a Voz Apologética, em nome de Jesus, tá certo? Vamos apoiar o trabalho de quem realmente tem conteúdo, tá bom? Eu vou pedir aí para os irmãos, mestre Evandro Ferreira, Jesus abençoe poderosamente. Ô mestre, pega aí o link pega o link do canal do mestre Celso aqui e posta ele aqui por gentileza, tá bom? Faz isso daí para mim por gentileza, você ou qualquer outro moderador, tá? Para que os irmãos possam acessar aí o canal dele aí, tá bom? E se inscrever. Lu, filha do Altíssimo, né? A membro decanta deste canal. Ô, glória! Jesus abençoe, viu, filha? Tamo junto. Canal Vaso dos Sonhos da irmã Azenate. Artefatos em gesso, decoração presente. Coisa linda. Confira lá. Você vai se apaixonar. É trem bonito. Arte, eu sou apaixonado com arte. Eu sou suspeito a falar. Obrigado, hein, mestre Evandro. Obrigado, obrigado. Bom, então, professor Celso, vamos aqui entrar no nosso tema, no nosso assunto, tá? Sistema de ensino, no meu ver, né? Aquilo que nós somos direcionados, né? A aprender, a entender ali nas nossas escolas, né? E também a religião. Estes são pilares, no meu ver, no meu entendimento,
Esses são pilares para a formação, para o crescimento do cidadão, né? Eu entendo que, gente, está aqui, ó. Esse aqui é o link, tá? Eu vou ver se eu consigo fixar ele. Eu não sei se eu consigo fixar ele aqui no topo. Mas se não der, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não consigo fixar ele no topo, mas vou dar um jeito. Vou dar um jeito, Eu tá? agradeço. Então esse daqui é o canal, tá? Professor Celso Diório. Se inscreva lá, tá? Vamos tentar fazer esse canal chegar aí a 500 inscritos ainda esse ano, tá, gente? Ó, Dá eu tempo avisei, ainda. desculpa, Renner, só te cortar, eu tinha avisado, hoje eu dei aula, né? Hoje eu lecionei geografia num cursinho, e aí eu avisei para os meus alunos, ó, eu vou participar de uma live lá, se inscreve no canal. Já entrou um aluno aí. Aluno Guilherme, tamo junto, meu querido. Jesus abençoe. Coisa boa. Eu vou, tá, eu vou dar oportunidade para o nosso mestre. Enquanto isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer nesse chat aqui. Mas então, mestre Celso, é, qual, qual é a importância, tá? Qual que é a importância e até mesmo a relevância desses sistemas, tá? Para a formação do indivíduo? Porque a gente, desde quando, né, desde que a gente é criança e nós somos direcionados para essas duas colunas, nós entendemos, é dito para nós que isso vai ter uma boa influência sobre as nossas vidas e por essa boa influência nós seremos boas pessoas, pessoas melhores, mais instruídas, mais pacificadoras e por aí vai. Eu deixo a oportunidade com o meu querido mestre para falar, para discorrer sobre essas questões. É por aí mesmo, não é? Já foi? Conta para nós. Então, vamos lá, vamos entender. Então, para a gente entender a questão da educação no Brasil, a gente precisa voltar bastante no tempo. Nesse caso, né, eu vou aproveitar que eu sou professor de história, né, para falar sobre a época da colonização, tá? Do descobrimento, né, até o início da colonização, vão se passar aí 30 anos, né, de 1500 até 1530, o Brasil estava vazio, né, tinha extração de pau-brasil, o português explorava o trabalho do indígena, o indígena não estava afim de trabalhar e ficava aquela treta toda lá. Quando o Brasil falha o sistema de capitanias hereditárias, né, só para resumir bastante a história, e se implanta o governo geral, o primeiro governador-geral do Brasil, se eu não me engano, o Tomé de Souza, tá? Ele traz os jesuítas para o Brasil. Tá? Então, a educação ficou a cargo dos jesuítas, né? Que é os padres da Companhia de Jesus, que é uma ordem católica que tinha sido fundada um pouquinho depois de 1540, após o Concílio de Trento. Então, vai ter o Concílio de Trento lá na Europa, né, contra a reforma protestante, né, tentando reaver o espaço perdido. E aí cria-se a Companhia de Jesus, que era formadora de padres soldados, como eles chamavam, né, porque eles tinham treinamento militar também. E aqui no Brasil, eles tinham a função de catequizar os indígenas, tá? E dar educação básica para muitos portugueses que não sabiam ler e escrever. Tá? Porque na Europa, a ideia de educação ela não era para todos. Tá? E, obviamente, isso vai acabar se refletindo na colonização no Brasil. Tá? Desde a Idade Média, a leitura ela era privilégio somente dos nobres ou do pessoal do clero. Né? Então, somente a nobreza e o pessoal da Igreja Católica tinha acesso a documentos, então eles podiam ler. Quando a gente vê a chegada dos jesuítas aqui e esse processo de educação, é uma educação não para que, como a gente tem hoje, né, vai aprender português, matemática, história, geografia e ciências, não é isso, tá? Mas era uma educação voltada a criar no indígena uma espécie de europeu tupiniquim. Né? Então, ele abandonaria os costumes enquanto indígenas. Boa noite, boa noite. Ele acompanharia os costumes, ele abandonaria, perdão, os costumes de indígena, né, que ele tinha. Ele usaria roupas europeias, ele abandonaria a língua tupi, falaria português e seria católico. Né, justamente para fazer com que esse indígena vivesse nos moldes do que queria a coroa portuguesa, tá? Que era esse grupo. Então,
os jesuítas eles serão responsáveis por esse processo educacional. E a educação dos jesuítas era uma educação de o padre fala enquanto professor e o aluno escuta. Tá? E simplesmente isso. E se tiver que responder alguma coisa, será uma repetição daquilo que o professor / padre acabou falando, né? Que seria uma espécie apenas de decorar as coisas, né? Não havia nenhum tipo de incentivo a pensamento crítico. Então, o indígena ele não era ensinado a pensar criticamente, ele não era ensinado a discutir certos assuntos, ele apenas era ensinado a falar português, a rezar, a cumprir com as funções deles de bom cristão e esperar ir para o céu quando morrer. Era mais ou menos isso, né? Que a Igreja Católica até hoje ela diz assim, né? Você é católico, viva a sua vida aqui, seja um bom cristão e quando morrer você vai para o céu. Então é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Durante um tempo no Brasil, os jesuítas eles não tomaram mais conta da educação. Tá? Isso vai acontecer por volta do século XVIII, quando o rei Dom José I, né, o rei de Portugal, ele tenta depender menos da Inglaterra. Então ele vai chamar o Marquês de Pombal, que é o ministro de Estado dele, e vai dar para o Marquês de Pombal a responsabilidade de resolver os problemas econômicos de Portugal. E um dos problemas que ele tenta resolver é justamente com relação à presença da igreja. Tá? Marquês de Pombal ele era de pensamento iluminista. E os iluministas, né, o movimento iluminista, ele vai surgir entre Inglaterra e França, por volta do século XVIII também, que era um movimento que trazia uma nova luz ao pensamento europeu, contra as monarquias absolutistas e, obviamente, contra o clero, contra a igreja, por conta da união que havia entre igreja e monarquias. Então, para os iluministas, essa união ela era inviável, porque atrapalhava o crescimento da nação, o crescimento racional, digamos assim, né? E Marquês de Pombal, com esse pensamento, o que ele vai fazer? Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, né? Os jesuítas serão expulsos do Brasil e a educação vai ficar a cargo do Estado português. Mas aí é que está o detalhe, né? O Estado português ele só tinha uma intenção no território brasileiro, que era explorar o território brasileiro, né? Tanto é que a nossa colonização ela é de exploração, tá? Então daí, quando a educação sai da mão da Igreja Católica, tem uma queda muito drástica daquilo que seria educação naquela época. Ou seja, o indígena agora não tinha nem mais onde aprender, nem se fosse só para aprender a rezar o Pai Nosso, por exemplo. Tá? Então a educação meio que acaba. E depois do retorno dos jesuítas, para voltar ao que era antes, era muito complicado. Vale lembrar que o Brasil, Reiner, naquela época, ele já tinha tamanhos continentais, tá? O Brasil já era grande, já era um território imenso, tá? Para você e o pessoal do chat ter uma ideia, em 1750, o Brasil já era do tamanho que é hoje, só não tinha o Acre. Só o Acre não tinha lá, porque o Acre foi comprado no início do século XX. E a educação ela sempre foi deixada de lado, porque não era, segundo a coroa portuguesa, não era interessante que houvesse gente com capacidade de pensamento crítico para poder contestar alguma coisa. Tanto é que a maioria das contestações que existiram no período colonial brasileiro era sempre com relação à cobrança de impostos. Então, todas as revoltas que nós tivemos eram sempre com relação à cobrança de impostos. As revoltas nativistas, né, que vai acontecer no século XVII, com relação à cobrança de impostos, e, no caso, as mais importantes do século XVIII, que foi tanto a Inconfidência Mineira, né, que vai acontecer em 1789, e a Conjuração Baiana, que vai acontecer em 1798. Todas essas, né, as duas, a mineira e a baiana, tiveram caráter separatista, mas nem assim também era uma ideia de garantias de uma educação plena, tá? Só para você ter uma ideia, na Inconfidência Mineira, pensava-se numa república com universidade, né? Tinha a ideia de colocar universidade, tinha a ideia de colocar manufatura, só que é que tá. Como é que eu coloco só universidade e eu não penso na escola básica? Então, a educação já não era algo acessível para todos, né? Porque uma das universidades mais antigas que existem na Europa, se eu não me engano, é a Universidade de Coimbra, e ela foi fundada no ano de 1215, ou seja, ela é mais velha que o Brasil, né? E as universidades elas eram controladas pela Igreja Católica. Só que é que tá. Eu tenho a universidade, eu tenho cursos superiores, né, naquela época, mas eu não tenho uma educação básica que dê acesso para esse estudante até a faculdade. Ou seja, a universidade não, a escola, ela não era para todos, tá?
e a universidade menos ainda. Então, a universidade era um espaço habitado apenas por pessoas da nobreza ou pessoas do clero. Tá? Então, a população como um todo ela era deixada à revelia nesse processo. Eles não se aproveitavam, eles não tinham esse benefício. Tá? E no Brasil vai acontecer a mesma coisa. E o mais interessante de tudo é o seguinte, né? Em Minas, quando se tenta a separação, não é a independência do Brasil, né? A independência de Minas Gerais, né? Da província de Minas Gerais, com universidades, né? E com a manutenção da escravidão. Então, traduzindo, né? Era apenas para um certo grupo de pessoas que queriam a conservação dos seus privilégios, assim que obtivessem a liberdade, e, obviamente, controlando a população através desse processo de falta de educação, né? O Império Brasileiro, ele vai se dedicar... Só um minutinho, perdão. O Império Brasileiro, ele vai se esforçar um pouco mais nessa ideia da questão da educação, tá? E é justamente nessa proposta do Império Brasileiro, aliado à Igreja Católica, que vai haver um incentivo maior na educação. Porém, poucas escolas, acesso muito difícil a essas escolas, e quem vai ter acesso à escola não serão todos das classes mais populares, ainda serão pessoas que, de certa forma, têm um certo grau de dinheiro, vamos dizer assim, são mais abastadas, tá? Infelizmente, a educação no Brasil, ela nunca teve esse parâmetro. E a Igreja Católica, nesse caso, responsável por esse processo novamente. Então, o ensino religioso que havia naquela época era o ensino religioso católico, tá? Quando o Brasil se torna uma república, em 1889, e aí nós temos a laicidade do Estado, a responsabilidade da educação deixa de ser da Igreja e passa novamente a ser responsabilidade do Estado, quando era do Estado português. E, mais uma vez, o Estado brasileiro não está interessado nesse processo. Tá? Haja vista, quando a gente percebe que, por exemplo, o processo tanto o processo de independência do Brasil, de 1822, e o processo de proclamação da República de 1889, não houve participação popular. Justamente porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha sequer histórias a respeito de nada, ninguém sabia. Tanto é que no Paço, no Rio de Janeiro, quando os militares estão dando salvas de canhão comemorando a República, os populares acharam que aquilo era uma parada militar e não a proclamação da República. Ninguém sabia que o Brasil tinha deixado de ser império, né? Então, isso vai falhar muito. E para os nobres, né, porque a nobreza no Brasil ela era uma nobreza muito diferente da nobreza europeia, né? Os nobres aqui, eles não tinham sangue nobre, né? Eles eram simplesmente, eles tinham títulos de nobre, né, títulos nobiliáricos, que eram dados pelo imperador ao bel prazer do imperador, tá? E aí, nesse sentido, esse pessoal já tinha mais acesso à educação, diferente dos outros. Porém, olha só que interessante, voltando um pouquinho no tempo, já para encerrar essa parte. Dom Pedro I, ele casou, se não me engano, em 1818, se não me falha a memória, com Dona Maria Leopoldina da Áustria, né? E eles casaram por procuração. Dom Pedro estava aqui no Brasil e Dona Maria estava na Áustria, lá, a família dos Habsburgos. Ela vem para o Brasil, né? Ela vai fazer parte ali da corte, e quando ela chega, o pessoal da corte portuguesa, né, que estava aqui no Brasil, que o Brasil ainda era parte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, começa a tirar onda da Maria Leopoldina, começa a zoar com ela, tá? Por uma questão muito estranha para eles. Ela estava trazendo livros. Então ela lia. Então o fato dela ler livros fez com que a corte portuguesa achasse estranho. Ou seja, educação no Brasil realmente era um negócio complicado, tá? E a educação religiosa, ela vai voltar para o Brasil com um pouquinho mais de força, né, depois da laicidade do Estado, no governo do Getúlio Vargas, em 31, onde entra o ensino religioso. Só que nesse caso também por interesse político, né, porque o Getúlio precisava do apoio da igreja, né, e o Brasil, em 1930, ainda era majoritariamente católico. Tá? E a ideia dos ensinamentos judaico-cristãos dentro do cômputo da escola tem a ver também com a questão moralizante da igreja, né, porque ela tem essa função, né, de moralizante, tá? E da questão da atitude ética, né, porque a diferença entre ética e moral é assim, resumidamente, ética é o que te mandam fazer, tá? A moral é a sua escolha em cima daquilo que te mandaram fazer. Então você pode ter atitudes imorais ou amorais, tá? Então, por exemplo,
peguei a minha motocicleta para ir ao trabalho. Essa é uma atitude amoral, porque ela não interfere em absolutamente nada, nenhum tipo de coisa na minha vida, tá? Só que, por exemplo, um pastor evangélico, sei lá, pegou dinheiro que não devia. Então, essa é uma atitude imoral perante da ética, que não pode fazer isso. Tá? Então, só para as pessoas entenderem. Porque fala-se bastante de ética e moral, mas a gente acaba nunca entendendo, né, como é que elas acabam se juntando. E o ensino religioso no Brasil, ele veio justamente nisso, para que houvesse essa ideia de um pensamento moralizante dentro de uma ótica judaico-cristã, só que aí tem um problema, né? O Brasil, há muito tempo, não tem só cristãos. Né? Há muito tempo o Brasil é composto por uma outra parcela de pessoas de outras religiões, como as religiões de matrizes africanas, como muçulmanos, como judeus, né? E a partir do século XX, com ateus. Né? Então, como é que eu coloco o ensino religioso nesse cenário? E aí entra algo que a gente vai entender em sociologia, tá? Que aí, nesse caso, as pessoas mais religiosas podem até discordar, e tá tudo bem discordar, não tem problema nenhum, afinal de contas, debate é para isso mesmo, né? De que não é necessário, isso segundo, né, a sociologia nos explica isso, que não é necessário ser religioso para saber que eu não posso fazer mal a alguém. Tá? Então entra nesse preceito. Então quer dizer, não é porque o cara é ateu que ele vai fazer mal a alguém, não é porque o cara é do candomblé que ele vai fazer mal a alguém. Não, a ideia de não fazer mal é justamente porque eu vivo numa sociedade onde, se eu não quero que me façam mal, eu também não pratico mal ao outro. Tá? Então, quando existe esse tipo de entendimento, tá? Nesses preceitos morais e éticos, a gente nem precisa mais citar a questão religião, a gente cita a questão vida em sociedade. O ensino religioso acabou sendo facultativo, né? Ele está na Lei de Diretrizes e Bases, né, da educação brasileira, tá? E para quem não sabe, né, o que é a LDB? Como o próprio nome diz, é uma lei que dá o direcionamento de como a educação vai funcionar dentro de uma base. Qual que é essa base? É a chamada Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ou seja, por exemplo, você aí em Minas, né, Reiner, uma criança do primeiro ano do ensino médio, ele está tendo a mesma aula que uma criança do primeiro ano do ensino médio está tendo aqui em São Paulo. Então, por quê? Porque é uma base comum, ou seja, para todo mundo aprender a mesma coisa, para evitar problemas, inclusive, de déficit de aprendizado. Tá? Como acabava acontecendo em muitas regiões, justamente pela falta da instituição escolar ou pela ausência do Estado em promover essa educação. Então, o nosso maior problema é justamente esse, né? Para que eu forme um cidadão, né, que ele tenha preceitos éticos e morais, eu posso me valer da religião, sim, tá? Eu posso, dentro de critérios em que a educação religiosa ela não promova a dissídia, tá? Ou seja, que seja uma coisa ampla de tolerância, de respeito, e, ao mesmo tempo, a instituição escolar ela vai ter um trabalho também de promoção do caráter dessa pessoa, tá? Justamente porque, né, nós estamos agora, graças à internet, a gente vê que, ainda que as pessoas se digam bispos e pastores, alguns acabam cometendo algumas atrocidades que a gente fala, pô, mas como é que pode, né? Ele é um bispo, ele é um pastor, ele é um político, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Justamente porque, querendo ou não, a gente vai entender que, de acordo com o contexto, de acordo com a educação que esse cidadão teve, de acordo com o tipo de vida que esse cidadão teve, do tipo de informações que esse cidadão recebeu, as atitudes que ele vai tomar precisam ser necessariamente compatíveis com a sociedade. Se ele recebe informação errada, ele repete de forma errada, tá? É isso, nesse primeiro momento. Perfeito, muito bom, muito bom. Amado, sei que você, assim como eu, está gostando. Então você vai fazer o seguinte: você vai dar o like e você vai compartilhar, tá certo? Fixado no topo do chat está, né, o link aí para o canal, para que você acesse o canal do professor Celso Diório. Se inscreva lá também, tá bom? Me ajuda aí, gente. Bom, me ajuda aí, gente. Não, não deixa eu ficar com vergonha, não, gente. Vamos se inscrever lá, vamos inscrever lá, vamos crescer lá também, né? Ou você quer que, por exemplo, ó, aqui, ó, chegou ele, ó, Guto News, né? Guto Maranhão com a sua Guto News, ó, e tá falando aqui, ó, que a o Mega Star Gospel, né? O Chiquinho, né? Que eu nem gosto de falar o nome, né, mais, né? Aí fala, MC Chiquinho da Lepra, mandou um abraço pra você, viu?
Você sabe quem Eu que é, sou. né? Sim, eu sei quem é. Esse é um dos Infelizmente, motivos. né? Esse é um dos motivos pelos quais eu me preocupo, sabe? Porque existe uma coisa nesse pessoal, né? Infelizmente nele também, e aí com todo respeito, sabe? Sem ser hipócrita, realmente, com todo respeito a ele, apesar de eu não concordar com absolutamente nada do que ele fala, ou do que ele pensa, ou do que ele verborreia, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de respeito pelo que ele fala, sabe? O que ele fala para mim tem tanto valor quanto uma foto de oxigênio para quem está morrendo afogado, tá? Mas ele sofre do mesmo mal que muitas pessoas têm, que é o chamado efeito Dunning-Kruger, né? Que é quanto mais ignorante eu sou, mais metido inteligente eu penso que eu sou, né? Então acaba lendo por cima alguma coisa e já sai ali falando coisas. Claro que dificilmente uma pessoa dessa vai. Obrigado, Guto. É claro que dificilmente uma pessoa como ele vai dar o braço a torcer, sabe? Porque aí vai entrar, lembra que eu falei? Questões relacionadas principalmente à criação, à forma como ele vê a vida, né? Aquela ideia de achar que se sujeitar a alguém seria se humilhar, ou reconhecer que está errado seria algo ruim, tá? Porque isso faz parte da sociedade. Grande parte das pessoas acabam achando ruim, né? Tanto é que você pode ver, né? Se a gente tem numa conversa de amigos, toda vez que tem alguém contando alguma coisa, ninguém deu azar, né? Todo mundo só deu sorte. Né? Numa briga de trânsito, o cara se deu bem, né? Numa briga numa fila, o cara se deu bem. Quando foi flertar com uma menina, ele conseguiu namorar a menina. Ele nunca apanhou, nunca tomou uma multa, nunca levou um tapa na cara. Né? Então, algumas pessoas acabam agindo assim. E tudo isso faz parte de um processo educacional também, tá? Querendo ou não, a escola ela participa disso do aluno, daquilo do aluno contar as vivências da vida dele e a gente começar a saber se esse aluno ele está fazendo algo ali para o bem dele, como aprendizado, ou se ele está reproduzindo alguma coisa que ouviu dos pais, né? Porque o primeiro núcleo social, né, é a família. Tá? Isso aí, por mais que tenha gente que acha que não, né? Mas o meu filho aprendeu essas coisas da escola. Não, não, mãe, não, pai. O professor não ensina para as crianças como ser racista, né? O professor não ensina na escola a xingar gente do candomblé, né? O professor não ensina na escola que você tem que desejar que homossexuais vão para o inferno. Seu filho não aprende isso na escola, tá? Não é na escola. Isso eu posso garantir, tá? Até porque eu tô em sala de aula desde 2005. Então já tem um tempinho que eu tô lá. Então eu já ouvi muita coisa. Tá? E muitos pais acabam falando isso, né? Mas é as companhias do meu filho. Pode ser a companhia também, afinal de contas, tanto o seu filho quanto o filho do seu colega saíram de uma casa, tá? Então muitas dessas informações saem de lá. Então é isso que acaba acontecendo. Quem não deixar o like vai sonhar com a Naná, viu? É. Olha só, ô mestre, aí você tocou num assunto aí, você tocou num ponto aí que fez até lembrar de algo. Eu tô procurando, viu, gente? Eu tô procurando, sempre que a gente tiver um podcast, né? Eu estou procurando fazer assim como o... Oi, gente, como é que chama? É Vilela lá no Inteligência Limitada, né? Vilela. É Vilela, no Inteligência Limitada. O que que ele faz? Ele deixa, né, o convidado expor as suas ideias, falar, conversar e, de fato, né, o apresentador ele só pergunta, né? Porque eu já percebi que até eu mesmo, né, muitas vezes eu tô convidando alguém, mas eu tô dividindo o mesmo tempo com o cara. Não, mas se tô convidando, eu tenho que ouvir o cara, né? Eu tenho que calar a boca e ouvir, né? É assim. Mas é, eu quero eu quero expor algo aqui que essa sua última fala me fez lembrar. É, olha só, isso é um fato. Isso é um fato que na escola, o sistema de ensino, os professores, eles não irão incentivar o racismo, eles não irão ensinar, aliás, eles não vão motivar ninguém a ser racista. Isso é um fato. E também na escola, os professores eles não incentivarão intolerância religiosa. E isso é algo que, pelo menos eu, quando estava na escola, eu lembro muito bem. Tá certo?
Nós temos casos de que, por exemplo, o racismo, culturalmente, ele é passado de pai para filho? Temos, né? É igual o professor disse aqui, nosso primeiro, como que o irmão disse? É dentro de casa a nossa primeira, O primeiro núcleo social é a família. primeiro núcleo social. Vou até anotar que eu achei muito interessante. Quer ver? Núcleo social, casa, casa. Primeiro núcleo social. Então, muito bem. Então, pessoas que nesse núcleo social, eles aprenderam, eles absorveram questão de intolerâncias, racismos, até pressupostos ou visões de mundo, né? Bem assim, inerente ali à família, né? Coisa bem tradicional ali da família. Então vai aprender aquilo ali. Muitas vezes a criança vai levar isso para dentro de casa e dependendo do que ela aprender, vai ser muito bom para o futuro dela, como também vai ser uma porcaria. Então vai depender bastante. Mas mestre, olha para você ver como que são as coisas. Minha profissão, ela, ela permite, né, com que, aliás, consequentemente, né, eu tenho que viajar, né, para muitos locais fora do estado, né? E, por exemplo, quando eu fui para o Maranhão, né, eu fui para o Maranhão e a gente sabe, né, a gente sabe, isso não é segredo para ninguém. Bom, talvez vocês, né, os irmãos que estão aqui não saibam, mas o Maranhão só é bonito aquelas fotos que você recebe aí, que a gente pode chamar de cartão postal, né? Mas Maranhão, meu querido, infelizmente, andam destruindo o Maranhão, né? Aí você vai entender o porquê, quem é que manda lá, tá? Tem um grande nome que é Sarney, então tem uma parada ali. Mas vamos lá, vamos lá. E lá dentro da Vale, né, antiga companhia Vale do Rio Doce, né? Lá dentro da Vale, escutando lá profissionais técnicos lá na área da mecânica, discutindo sobre uma feira de ciências que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, né? No qual os alunos desenvolveram um protótipo, né, naquela linha mais robótica, né? Que ela tornou possível um processo, né, um processo técnico mecânico, né? Isso coisa desenvolvida, acho que não é interessante falar porque ninguém, né, nem todo mundo se interessa ou não vai entender o que eu vou dizer. Mas alunos lá no Rio Grande do Sul desenvolveram algo para facilitar a vida do profissional, do técnico em mecânica. Vamos lá, resumindo. E aí, esses profissionais lá no Maranhão dizendo: olha para você ver, o pessoal do Rio Grande do Sul fez isso, desenvolveu isso lá, e aqui o pessoal é só boitatá. É só boitatá. Você entendeu? Então, mestre, eu, eu, eu vejo esse problema no nosso sistema de ensino que muitas vezes se dá condições para que se aprenda, para que certa turma, para que certo aluno se desenvolva mais em detrimento de outros locais que, por exemplo, a pobreza ela tem uma tendência muito grande a ser maior ou até perpétua. O Maranhão, gente, é terrível. Para quem não sabe, Maranhão é terrível, tá? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Aí, mestre, quando você disse aí, na sua fala, eu tava lembrando, fui lá em 98. Fui lá em 98, voltei lá em 98. E eu lembro que foi até um trabalho de literatura que tivemos que desenvolver. E
esse trabalho de literatura, eu lembro que a escola ela já estava com uma pegada assim mais inclinada a abandonar essa questão do catolicismo, as rezas, né, no início da aula, né, a Ave Maria, o Pai Nosso, aquela coisa toda, né? Só que o professor, ele de literatura, ele pediu para que fizéssemos um trabalho para expor ali a questão da religião, né? As diferenças entre candomblé e umbanda, entendeu? Para mim, problema algum, fiz o trabalho, para mim foi o melhor trabalho da classe. O meu trabalho, eu e de mais dois. Melhor trabalho da classe. Eu acho muito interessante religiões. Eu gosto muito até de fazer comparações entre elas, né? Eu gosto muito de, por exemplo, fazer ali um paralelo entre panteões, entendeu? Que você vê que tem muita coisa similar, né? Eu gosto demais. Só que aí, mestre Celso, eu fico assim olhando, sabe? Pô, vem cá, não vamos parar, não vamos. O Estado é laico e tudo mais, então não há necessidade, né, de fazer aqui uma oração toda segunda de manhã, não tem necessidade disso. Vamos tirar a cruz, né? Vamos tirar o crucifixo ali da entrada da secretaria da escola e tudo mais, que é laico, tudo bem. Mas você vê que há, de fato, há uma certa forçação de barra para que as pessoas, os alunos, cheguem e tenham conhecimento de outras religiões, principalmente, né, matrizes africanas, né? Então, com base em tudo isso daqui que eu falei, né, qual que é a sua visão sobre isso, né? Só vale lembrar, viu, gente? Eu fiz o trabalho, gostei de fazer esse. Eu fiz um trabalho de umbanda e de candomblé. Não, eu fiz um trabalho acadêmico, um trabalho de literatura, tá certo? Muito interessante, gente. Ah, infelizmente, vou até trazer algo aqui, mestre, porque as pessoas elas leem pouco, as pessoas têm pouco acesso a informações e muitas vezes aí já forma um conceito com base em um preconceito de terceiros, entendeu? Então a coisa fica meio estranha. Mas, por exemplo, eu eu consigo ver Tupã, eu consigo ver Ogum e eu consigo ver Thor da mesma forma. Consigo ver os três da mesma forma. Você tá me entendendo? Mas as pessoas, por exemplo, não, né, Umbanda, Candomblé, esse negócio, né, não dá certo e tudo mais, tem aquele preconceito, mas amam Thor, né? Aquele lourão de olhos azuis, né, que entra no quarto de um rapaz que tem ali no Ceará. Entendeu? Então, gente, é uma questão, é um preconceito que o povo tem, é um trem muito bobo, é uma coisa infantil, entendeu? É uma coisa infantil. Então as pessoas elas deveriam estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, até mesmo para que elas possam entender que lá, Thor é lindão, passou, tá vendo? Thor é lindão, Thor é lindão, tá certo. Então as pessoas, ao invés de ter ali aquele conceito formado, né, de certas crenças, religiões e tal, as pessoas procurassem estudar, aprofundar um pouquinho mais para não, né, ô, gente, século XXI, pelo amor de Deus, gente, a coisa não, você não precisa de ficar com medo, né? Você não precisa de ficar com medo do macumbeiro que tem aí no seu bairro, mas você também não pode, né, achar que Thor é lindão e tá tudo certo com, né, para você que é cristão, né? Entendeu? Então, são extremos, né, mestre? Diga aí. É verdade, esse negócio aí da religião, ela vem nesse contexto justamente o quê, né? Vamos tentar entender a partir do olhar da igreja que praticamente tomou conta aqui de um monte de coisa que foi a igreja católica, porque querendo ou não, né, nós somos colonizados
por católicos, e aí é óbvio, né, que isso vai prevalecer. Quando a Igreja Católica, ela toma... Só um minutinho que eu vou dar uma tossida. Desculpa, tô... Tá? Quando a Igreja Católica, ela vai inserir os seus ensinamentos no contexto educacional, a visão da Igreja Católica, ela é a seguinte, tá? Eu estou falando como leigo católico, tá? Eu não faço parte do clero, né? E como todo bom leigo católico gosta de dar palpite. Então, nesse ponto, é uma parte de entendimento de como a igreja pensa, porque eu já ouvi isso, né? Aquela frase antiga, extra ecclesia nulla salum, né? Que é fora da igreja não há salvação, a igreja católica permanece até hoje com essa frase, tá? Por mais que o Papa tenha apertado a mão, perdão, apertado a mão do patriarca da igreja de Constantinopla, tenha apertado a mão do Dalai Lama, tenha abraçado um sheik árabe, tenha, sei lá, jogado baralho com um rabino lá de Jerusalém, na cabeça da igreja católica, né, da tradição da igreja católica, a única igreja que tem é a católica. Tá? Isso aí é da igreja. Tá? Ainda que alguns padres promovam um diálogo com outras vertentes religiosas, o cerne, né, o kernel da igreja é justamente que somente ela é a igreja, tá? Então não existe outra forma. Tanto é que quando a igreja ela vai se meter na educação, ela já vai se utilizar da doutrinação que ela fez dentro das famílias, através das missas, tá? E aí, quando vem as religiões protestantes, o ritmo é o mesmo. Tá? A única diferença, a única coisa que vai mudar é a roupa de quem está lá na frente. Né? Agora o cara não está usando batina, o cara está usando paletó. Tá? É a única coisa que vai mudar. Porque grande parte das igrejas, né, das vertentes religiosas protestantes e da vertente religiosa católica, sempre vão tomar para si a responsabilidade de ser a salvadora daquele povo, né, daquele povo que a frequenta, daquele povo que faz parte, né, da sua membresia. E isso, ainda que o líder não acredite, né, o que acaba alguns líderes não acreditando, né, alguns líderes acabam não, estão lá simplesmente, né, por questões meramente pecuniárias, alguns fiéis não, alguns fiéis eles acreditam mesmo nesse negócio, né, e aí que está aquela diferença entre acreditar e saber, né, nós professores, né, e isso eu entendo enquanto professor, eu entendo que assim, não importa o que eu acredito, né, importa o que eu sei. Tá? Então, enquanto eu acredito em Deus, tudo bem para mim, né? Porque Deus ele passa a ser uma coisa pessoal. Né? Por exemplo, se tá eu e você na mesma igreja, de repente você está pedindo para Deus um emprego, eu estou pedindo, sei lá, um carro. É o mesmo Deus. A diferença é que esse Deus vai ser pessoal na medida em que nós vamos precisar de alguma coisa. Como eu não entendo muito dessa parte religiosa, então eu nem me atrevo a ficar dando muito palpite, mas a princípio Deus é uma coisa pessoal. Né? Ainda que ele não seja, ainda que ele seja improvável, ele não é impossível. Tá? Quem disse isso foi o Mário Sérgio Cortella. Tá? Não existe como a gente provar a existência dele, muito menos provar a não existência dele ou deles. Né? Seja Tupã, seja Odin, seja Thor, seja Yara, seja Xangô, seja Oxóssi. Tá? A gente não tem como provar. Então, como faz parte de um cômputo de crenças, é muito natural que a gente pega essa crença como algo importante para nós e tenta colocar isso como verdadeiramente perante os outros. Tá? E aí entra aquela ideia do proselitismo, tá? Que é um problema terrível, porque no proselitismo, muitos que o praticam não estão respeitando a religião do outro, estão dizendo que a religião do outro está errada. E foi isso que a Igreja Católica fez. Ela disse que o que o indígena acreditava estava errado, ela disse que o que o africano acreditava estava errado, então eles precisavam incorporar ou desistir de toda a crença que eles tinham para fazer uma nova forma de crença. Qual crença? A crença católica, a apostólica romana, né, que segundo eles é a única que tem. Tá? Então, quando a religião ela entra nesse aspecto também educacional, entra aquilo que nós conversamos antes do início da live, que é bom que o pessoal também entenda. A religião é uma forma de controle, tá? E a religião unida à educação, a educação também é uma forma de controle, tá bom? Assim como a pobreza é uma forma de controle. Então, pensa nesse cenário. Eu tenho um cara semi-analfabeto, eu tenho um cara pobre, eu tenho um cara que não teve condições por conta da baixa educação
conseguir um emprego, e dizem para ele que a crença nesse Deus que é pregado nesse templo vai garantir que ele faça sacrifícios dele mesmo para atingir o objetivo que é o céu, e que é uma função dele ditar as regras que é dada através desse líder, dessa igreja, desse Deus. Só que em nenhum momento, nem no caso da religião, né, nesse momento, não foi dado nenhum tipo de respaldo para esse cara de como ele deveria abordar as pessoas para falar de Deus, do Deus dele, nesse caso, né, do Deus que ele crê, né? Como na escola não há a ideia de um Deus, mas a ideia de que sociedades que acreditam em deuses vão para esse núcleo escolar, é muito provável que dentro desse núcleo escolar ainda existam pessoas que, presas àquilo que era a educação religiosa que eles pegaram de casa e trouxeram para a escola, acabe valendo isso. Então, por exemplo, quando você fez o trabalho, né, sobre Umbanda e Candomblé, e foi um ótimo trabalho, provavelmente algumas pessoas falaram, ia lá, se ele fala tanto é porque ele manja. Como se fosse uma coisa ruim você entender como funciona uma religião. É como se fosse algo pecaminoso você entender, por exemplo, como é que funciona o islamismo. Tá? Tanto é que tá por conta dessa treta toda que estava rolando aí, e eu acompanho bastante esse negócio de esse negócio de combater falsos profetas, né? Eu acho gostoso para mim, eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem. Então, eu até meus parabéns para vocês, que é para abrir o olho do pessoal mesmo, sabe? Porque escutar um pseudo profeta, né? Até porque eu, como católico, eu sei, né? Jesus mesmo falou, o último profeta foi João. Eu não lembro de mais nenhum, né? Jesus disse isso. Né? Então, quando ele falou esse negócio, aparece um cara se dizendo profeta e falando que o que está acontecendo com o judeu é porque Deus quer, porque o judeu é pecaminoso, quem que deu para ele essa procuração para decidir quem é pecador ou não? Né? E isso acaba indo na escola. Tá? Só para você ter uma ideia, eu tive um problema num colégio que eu trabalhei há muito tempo atrás, porque eu estava falando a história de uma igreja cujo membro da igreja não sabia a própria história dela. Né? E quando eu contei uma coisa dogmática que estão nos documentos da igreja, porque eu fui na fonte primária, né? Eu fui no livro, eu fui no documento, né? Escrito pelo profeta dessa igreja, né? Porque ela ainda tem profetas, né? Eu tive problema no meu emprego porque eu falei uma coisa que eles acharam que eu estava ofendendo a igreja. Aí eu mostrei o documento. Não, tá aqui, ó, o documento da própria igreja. Ou seja, eu não estou mentindo. E aí acabou me prejudicando. Então, o maior problema na questão da religião dentro da escola é justamente aquele passo antes da escola. É justamente o quê? O primeiro núcleo social. Tá? Se eu não aprendo a ser... E eu não nem vou usar a palavra tolerante, Reiner, porque a palavra tolerância, ela deriva do seguinte, eu não respeito, mas eu te suporto. Sabe? E tolerância é um pouco complicado hoje em dia. Sabe? As pessoas não estão tolerantes mais. Sabe? A pessoa está achando que qualquer coisa é motivo para arrumar uma briga, justamente por conta da intolerância. Né? Mas o respeito, sim, entender que a pessoa ela tem o direito de acreditar em quem ela quiser ou o direito de não acreditar, sabe? Porque se eu sei, né, e aí eu vou falar enquanto católico, né? Se eu sei que a cruz de Cristo me basta, tá ótimo. Né? E é nesse ponto que eu entendo. Sabe? E é isso que a Igreja Católica, pelo menos, me ensina no catecismo. E eu sei que muitas outras igrejas falam isso também. Tá? Então, esse tipo de pensamento, né, de que a fé me basta para fazer isso, nesse caso, ele só não cabe dentro da escola, porque a escola ela não pode ser baseada em fé. Né? Ela é baseada em razão, ela é baseada em conhecimento. Ainda que exista aquela ideia de fé racional, né, que a própria filosofia explica também, né, nós aprendemos em filosofia a respeito de fé e razão, tá? E ainda que as duas demorem para caminhar juntas, é possível sim haver esse tipo de diálogo. Santo Agostinho de Hipona é um exemplo disso, né? Um dos patriarcas da igreja. Né? E quando a gente vai para São Tomás de Aquino, né? Da escolástica, é um outro exemplo disso, que é possível você fazer uma fé racional, sabe? É possível fazer isso. Só que muitas pessoas deixam essa razão e a fé se torna fanatismo dentro do ambiente escolar. Tá? Então, se a pessoa, de repente, é um aluno judeu, ele vai ser criticado porque está usando o kippah. Ou se é uma aluna muçulmana, ela vai ser criticada porque está usando o hijab. Como acontece, por exemplo, nas escolas francesas, onde a pessoa não pode externar a fé que ela tem. Sabe? Põe-se tanto em voga a ideia do Estado laico que não respeita sequer o direito da pessoa de poder escolher. Uma coisa é o Estado laico, outra coisa é eu impor regras
que vão me proibir de professar a minha fé. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o costume de andar com um terço na mão, qual que é o problema de eu ter um terço na minha mão? Qual que é o problema de eu, de repente, num momento de intervalo, né, que dura 30 minutos um recreio, eu rezar um terço, que dura 30 minutos também, sabe? É um direito que eu tenho. Tá? Agora, o problema maior é, grande parte das pessoas, Reiner, infelizmente, não compreendem isso, porque vem não apenas desse núcleo, mas de núcleos anteriores a ele, sabe? Porque eu tive pai, né? Minha mãe ainda é viva, e eles aprenderam coisas que passaram para mim. E eu vivi um tempo, passava férias com os meus avós, que eu ia à igreja, então eu aprendi coisas a partir deles. E eu sou de uma época que talvez você também deva se lembrar, né? Talvez eu deva ser mais velho que você, né? Que era o seguinte: no mesmo canal que de manhã passava missa, né, passava a missa pela TV, às 7 horas da noite passava um programa que fazia piada contra pretos, fazia piada contra nordestinos, fazia piada contra afeminados, e as mulheres andavam praticamente seminuas na TV. E eu assistia a isso com 10 anos de idade. Né? Então, que tipo de carga que eu terei nesse ambiente casa e que eu vou reproduzir na escola depois? Né? Então, o ensino religioso, nesse sentido, ele acaba quase que inútil, dependendo da situação. Porque o aluno já vai entender, né? A criança já vai entender que tudo aquilo que está na casa dele basta. Tá? E, de novo, se a educação é uma forma de controle, como você citou no caso do Maranhão e do Rio Grande do Sul, tá? O problema maior está justamente nisso. O Nordeste brasileiro ele é muito pobre desde o século XVIII. Tá? E desde o século XVIII, a região Centro-Sul ela ficou mais rica. Então, se não há interesse do Estado, nem das lideranças locais, em promover avanço educacional, é aquilo que vai acontecer. Vai ser o boitatá no Maranhão e vai ser o robô no Rio Grande do Sul. Tá? E não é nem culpa da própria população, são políticas de Estado. Porque, como eu falei, a educação também é uma forma de controle. Então, é uma frase que eu falo para muitas pessoas: mandar em burro é fácil. Sabe, se o cara não souber o que contestar, não souber o que perguntar, você manda, ele faz. Simples assim. Né? Agora, pegar alguém que saiba questionar, ele não vai perguntar só o porquê que ele tem que fazer aquilo. Ele quer que você explique o que você está fazendo. E aí, nesse ponto, a educação ela é fundamental. Então, essa falta de investimento também atrapalha. Tá? A falta de investimento na família para entender o respeito com relação à religião do outro atrapalha. E a falta de investimento do Estado em relação a uma educação de qualidade em todo o Brasil, que é só do tamanho da Europa, né? A Europa toda cabe no Brasil, né? Então a gente percebe que são vários cenários e onde falta esse investimento, vai faltar conhecimento, e onde falta conhecimento, os governos corruptos acabam prevalecendo. Tá? E aí, independe da ideologia, tá? O cara pode ser de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, pode ser corintiano, santista, são paulino, sabe? Se o governante não tiver interesse político em resolver a situação, ele pode ser o que for. Nesse caso, não é nem ideologia, é o próprio político, tá? Muito bem, muito bem. Professor, é... já tem gente chorando pelo Santos aqui, né? Que é o caso do Guilherme. É, meu Eu filho, tô... eu passei por isso também, meu filho, sabe? Eu passei isso também em verdade, né? O Cruzeiro teve um momento assim também, né? O Cruzeiro. 2019 e foi complicado voltar, né? A questão do Cruzeiro não foi só, vamos dizer, ser ruim dentro de campo, não. Na verdade, o Cruzeiro ele sofreu uma implosão, né? Então ele foi minado de dentro para fora, né? Então saquearam o clube e foi uma coisa horrorosa, né? Ficou ali 3 anos na Série B. Teve um ano que até correu o risco de cair para a Série C, né? É o maior, simplesmente o maior clube, incontestável, o maior clube de Minas Gerais, tanto em questão de títulos quanto em questão de torcida. Maior clube de Minas e passou por essa situação, né? Política interna, né? Meteram a mão, levaram o dinheiro e tudo mais, e é assim que acontece, né? Mas
Mas vamos lá, meu filho, né? A gente não pode chorar muito por clube, não, porque eles lá não querem nem saber da gente. Eles nem sabem que nós existimos, né? É uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? O dia depois do jogo, né? O dia após o jogo é uma confusão na sala de aula. Eu falo, galera, ó, ninguém aqui é conselheiro do clube, ninguém recebe nada, ninguém é de nenhuma SAF aqui. Então, ó, vamos para a aula porque é o seguinte: os caras lá estão ricos e vocês estão repetindo de ano. Vai, começa, tá? Vamos dar seus pulos. Não é assim, não. E eu tenho uma política, entre aspas, né? Uma política muito restritiva com relação a isso. Eu falo, né? Eu falei para os alunos que eu considero a sala de aula até mais importante que um templo, sabe? Porque lá, querendo ou não, se você não souber o que você está fazendo lá dentro da escola, é muito mais fácil você ser enganado. Tá? Se você não souber, porque a igreja você pode simplesmente desistir. Ah, não gostei desse pastor, não gostei desse padre, vou trocar de paróquia, vou trocar de denominação. Você vai. Escola não. Trocar de escola não vai fazer com que esse processo acabe na sua vida, sabe? E a gente fica pelo menos 11 anos na escola para poder entender isso, né? E se passar 11 anos e você não entendeu, como tem aquele meme, né? É porque algo errado não está certo. Então, a preocupação maior tem que ser essa aí. E aí eu brigo com eles por causa disso, justamente por essa preocupação, né? Mas, Uhum. né, quem sou eu, né, para falar que o aluno não pode ir não pode com a camisa de time. Só se colocarem uma regra na escola, não pode entrar com camisa de time. Aí vai ter pai que vai reclamar, não, mas estão tirando o direito do meu filho de ir e vir. Não, ele não está com o direito de ir e vir dele permanece. Só que na escola se usa uniforme. Né? E a Pronto. camisa da escola não é a camisa do Goitacás. Exatamente. Agora, professor, deixa eu te perguntar. Você está falando aí em ambiente de sala de aula. Na minha época, mestre, eu acredito até que eu tenho a mesma idade que você, né? Eu tenho 40 anos, entendeu? Na minha época de aluno, eu lembro, rapaz, que mas na verdade, tempos antigos, a questão de respeito, que é igual você disse, né? O primeiro núcleo social nosso é a casa, né? A família. Então eu cresci num contexto em que o professor era autoridade, né? Era pessoa digna de respeito, né? Assim como, por exemplo, a figura do pastor, a figura do padre, né? Eu sempre fui protestante, mas, né, eu sempre tive respeito pela figura do padre, tá? Então, o professor, o pastor, o padre e o político seriam sim, né, seriam ali pessoas, né, profissionais, digamos assim, né, dignos de respeito. E na minha época, rapaz, eu ia pra escola, a professora vai lá, cala a boca, meu amigo, era um velório dentro da sala de aula. Acabou, cala a boca, chega. Rapaz, eu tinha uma professora, professora Tânia. Querida professora Tânia, saudade de você, viu? Em 1996, escola professora Nair de Oliveira Santana, Belo Horizonte, bairro Nova Gameleira, né? Professora Tânia, meu irmão, quando ela queria chamar a atenção do povo, ela ia para frente do quadro negro, da lousa ou do quadro, aqui simplesmente sempre falamos quadro, quadro, só quadro. E ela pegava ali o apagador, né? E ela mandava aquele apagador no meio do quadro, dava umas 3 porradas no quadro com o apagador que era de madeira, né? E tá, aquela coisa toda. Meu irmão, quem não tremia na base pela professora Tânia? Saudades de você, professora Tânia. E rapaz, nem tem referência. Eu lembro do nome de todos os meus professores desde o primário. Eu lembro o nome de todos os meus professores desde o primário até quando eu formei. Entendeu, mestre? E hoje, meu irmão, é um moleque ligando o celular, é um moleque colocando som, é um moleque levantando a carteira, é menino pegando menina, menino também pegando menino, que hoje, né, não existe isso mais. E tá uma bagunça e aluno querendo cobrir o professor de porrada. Meu mestre,
Aonde nós vamos chegar com esse negócio, rapaz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você é professor, é, de norte a sul, de norte a sul, existe uma diferença de comportamento entre do aluno para com a escola e com o professor? Né? Existe uma diferença ou hoje em dia está tudo padronizado? Tá, vamos dizer, precipício abaixo mesmo. O que que você tem visto aí como professor? Ah, bom, vamos lá. Vamos tentar. Deixa eu tentar juntar, para não demorar muito na resposta, para tentar fazer a coisa mais simples, né? Até porque não é tão simples, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no tamanho do território, sabendo que existem diferenças culturais, tá? Isso acaba sendo um pouco complicado. A princípio, tá? E aí, nesse ponto, eu vou ter que puxar um pouco para o meu lado professor canhoto, tá? Para poder explicar, sem naturalmente que ninguém ache que eu esteja aí falando mal do sistema capitalista, não é isso, tá? Vamos lá. Antigamente, tá? A escola pública, ela, principalmente no período que a gente conhece como ditadura civil-militar no Brasil, né, que foi até de 64 até 85, né, e eu tenho 50 anos, então eu estou desde 1981 na escola, fiquei de 81 e nunca parei de estudar, né. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha 17 para 18 anos, tá? Isso não significa que eu seja inteligente, só que eu dei sorte. Eu consegui prestar o vestibular e passar. Era natural essa ideia dos valores morais sendo colocados, porque isso também era aplicado na escola, tá? E grande parte das famílias, tá? Das famílias, vamos falar principalmente da região Centro-Sul, tá? Que eram famílias em que a grande maioria das pessoas eram oriundas do Nordeste, tá? De um local onde já havia um certo respeito a tradições familiares, como, por exemplo, o respeito à família do coronel, o respeito ao padre, o respeito ao prefeito, o respeito ao juiz, o respeito ao doutor, ao delegado. Tá? Isso era muito comum, esse respeito. Então, as famílias que vinham para cá também traziam essa ideia de hierarquia dentro da sociedade, sabendo que se esse cara ele é o mestre, se esse cara é o juiz, se esse cara é o professor, ele é melhor do que você, ele é mais importante que você, então você o respeite. Tá? Então, isso havia essa noção. Tá? Ela vai se perdendo a partir do momento em que a escola pública ela começa a falhar no processo de formação do aluno, tá? Porque uma coisa é o meu pai me ensinar, uma coisa é o que eu aprendo do meu pai, outra coisa é como eu reproduzo o que eu aprendo do meu pai. Então, era muito comum, isso a gente deve ter ouvido em algum momento, algum amigo nosso falou, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Né? Então a gente acaba criando uma geração de crianças que não sabem o que é perder, que não sabem o que é ouvir não, que não sabem o que é uma reprimenda, que não fazem ideia de que estão tomando bronca. Então a gente a gente acaba sendo uma geração extremamente permissiva porque os nossos pais não foram. Então, se me foi negado tal coisa, eu não quero que meu filho tenha isso. Só que olha que interessante, me foi negado um monte de coisa. E até hoje, quando eu entro numa sala de aula que tem um professor dentro da sala, eu não chamo ele pelo nome. Eu posso chamar ele pelo nome na sala dos professores, jogando bola, trocando ideia, sei lá, numa pizzaria. Mas quando eu entro numa sala de aula e ele está atendendo, eu bato na porta e, com licença, professor, posso falar com o senhor um instante? Justamente para que os alunos saibam que existe respeito ali. Tá? Obviamente que o aluno não entende isso, porque como os pais acabam sendo extremamente permissivos, alguns, tá? Não todos, tá? Não todos, é apenas um recorte, tá? Não estou generalizando. Alguns desses pais, por serem permissivos, acabam permitindo que o filho tomem certas liberdades e que essas liberdades podem ser aplicadas no espaço escolar, porque na cabeça deles é só mais uma extensão da casa dele. Porque meu pai me garante, o meu pai me protege. Isso acontece na escola pública e também acontece na escola particular, tá? Dependendo da escola particular, o problema é pior porque sempre vai ter a questão capitalista envolvida, que é o famoso eu tô pagando. Sabe? Porque tem muito pai que bota o filho na escola particular e automaticamente ele acha que o filho dele vai ser um Thomas Alva Edison,
vai ser o Albert Einstein. Não, o seu filho vai continuar sendo nota 2, seu filho vai continuar sendo nota 3, sabe? Mas não, ele acha que a nota do filho é igual o sabor de pastel, sabe? Quem escolhe é o cliente. E essas permissões que são dadas, infelizmente a escola, ela acaba sendo podada nesse negócio pelo seguinte: a ideia do professor detentor de autoridade a ponto de fazer com que o aluno seja repreendido, seja expulso, seja suspenso, ela foi sendo retirada justamente pela ideia de garantir liberdade ao pensamento da pessoa. O que está correto, não tem problema nenhum, afinal de contas a liberdade é o que todos nós queremos, principalmente uma coisa que muita gente fala aí, que é a chamada liberdade de expressão, que de uns tempos para cá um monte de gente alega isso e acaba cometendo crime, dizendo que está usando da liberdade de expressão. Então, o que falta para esses pais, né, para alguns desses pais, é entender o seguinte: que o seu filho, infelizmente, pai, ele não pode falar o que ele quer dentro da sala de aula por uma questão bem simples. Aquilo lá é uma sala de aula, não é a sala da casa, sabe? Aquilo ali, falar com o professor, não está falando com o empregado dele, sabe? Não está falando com o pai dele, sabe? Infelizmente, certa vez eu perdi a paciência, que eu falei pro aluno: você tá com o RG aí? Tô, pega o RG. Aí ele pegou o RG. Qual o nome do pai aí? É o meu? Não, então você me respeita. Eu tive que falar assim para ele, porque eu já estava assim no limite máximo da paciência, porque o garoto simplesmente não entendia que ele estava em um ambiente onde o que ele estava fazendo não cabia. Porque a função do professor não é querer que o aluno fique imóvel, mudo, surdo. Não, surdo ele não pode, né? Surdo ele tem que estar para prestar atenção em mim, mas que ele não reaja de forma alguma. A gente quer que o aluno participe, porém participação é uma coisa, sabe? Querer destruir a aula é outra. E esse destruir a aula não literalmente quebrando as coisas, mas o fato de que ele vai agir com um desrespeito que, como os pais não foram repreensivos naquele momento, e eu não tô aqui dizendo que tem que bater na criança, pelo amor de Deus, nem é para pensar isso, mas o tipo de coisa assim: respeitem os outros, respeitem os mais velhos, respeite o professor, respeite o diretor da escola, respeite a moça da cantina, respeite a famosa tia da limpeza, sabe? E existem alunos que não fazem isso, sabe? Existem casos de alunos que falam com a responsável pela limpeza como se fosse empregada da casa dele. E não é assim que funciona, sabe? Uma coisa que muitos pais não entendem é que o professor é um prestador de serviço da escola. E se o professor foi contratado por essa escola, esse professor passou por um enorme processo seletivo e teve que provar, diante de inúmeros outros candidatos, de que ele é o mais adaptado, o melhor preparado, né, o mais bem preparado para essa vaga. Então, o professor não é qualquer um. Como até um tempo atrás tinha uma campanha de uma emissora de TV que falava assim: escola para todos, onde qualquer um podia ser professor. Sabe, ser professor não é dar aula, eu não dou aula. O meu conhecimento custa caro, sabe? Porque só eu sei o quanto que me... E eu não estou dizendo nem questões financeiras, tá? Mas eu sei o quanto que me custou de sangue, suor e lágrima, de desespero, de angústia, de noites em claro, tentando produzir conteúdo suficiente para poder ter um diploma universitário. Sabe? Eu sei o quanto que me custou isso. Então, quando eu boto professor Celso Diório, eu não estou sendo metido a besta. Eu mereci esse título, sabe? Eu não me importo também que não me, assim, não precisa me chamar de professor, não precisa, né? Igual você, né? Não precisa me chamar de pastor, não precisa, tudo bem, mas entenda que eu fiz isso, eu fiz por merecer, eu cheguei até esse ponto. Então, nada mais justo eu ser respeitado por isso, que é o que muitos garotos não entendem, sabe? Porque na cabeça deles, a ideia de ter um pai permissivo é o problema maior, por quê? Repetindo o que falou de novo, né? Pegando mais uma vez a frase do Mário Sérgio Cortella. O maior problema dos pais hoje em dia é que eles não são pais mais dos filhos, eles são amigos dos filhos. Sabe? O meu pai, ele não era meu amigo, meu pai era meu pai, e foi o cara que eu mais respeitei a minha vida inteira. Meu pai nunca me deu nada, ele só me deu educação. Ele nunca me deu o que eu pedi, ele só me deu o que eu precisava. Ele nunca me deu o que eu queria, ele só me deu o que eu precisava. E ele é meu pai. E de novo, meu pai, ele fez o ensino médio, sabe? Mas eu via meu pai como se ele fosse o cara mais inteligente do planeta. Ele falava coisas assim que eu ficava vislumbrado, porque
E era assim, meu pai conversando com alguém, o meu tom de voz era o mais baixo que existia. Sabe? Eu dificilmente pedia, eu esperava meu pai terminar a frase toda dele para eu poder falar com ele. Meu pai conversando com alguém, eu nem chegava perto. Hoje em dia a gente não vê isso. Por quê? Porque entra naquele negócio, né? Às vezes alguns pais não sabem tratar os filhos como filhos, acabam tratando como amigos e aí acabam sendo ou permissivos demais ou num outro extremo esses pais acabam se tornando extremamente violentos, porque na cabeça deles, somente a violência consegue controlar o filho. Sabe? E se eu recebo violência, como que eu retribuo? Com violência. Sabe? Não existe outra forma. Sabe? Se eu recebo violência, eu retribuo com violência. Se eu entrego respeito, eu recebo respeito. Sabe? E a ideia de você respeitar alguém pelo conhecimento que ele tem é fundamental. Sabe? E é isso que está faltando na nossa sociedade hoje. Sabe? A gente está respeitando pessoas que, a princípio, não têm nenhum tipo de benefício que nos pode dar com relação a conhecimento, e a gente acaba ovacionando esses caras só porque eles são famosos, ou têm dinheiro, ou são influenciadores. Né? Como teve um cara aí um tempo atrás, que num canal do YouTube, ele achou legal que um partido que existiu na Alemanha na década de 30 acontecesse no Brasil. Isso não é liberdade de expressão, isso é apologia a crime. Tanto é que é um crime fazer isso. Sabe? E muita gente bate palma porque ele é alguém famosinho. Sabe? A diferença entre fama, a compreensão entre fama e sucesso é esse problema. E a depender da região, sabe? Como você perguntou, no caso da Grande São Paulo, quando nós temos problemas relacionados principalmente à questão econômica, quando alguns pais conseguem melhorar economicamente a vida e falam, pô, agora eu vou dar uma escola decente para o meu filho. Bota o moleque numa escola particular achando que a escola pública não é a solução. De repente o problema não é a escola, de repente o problema é o filho. Sabe? Porque ele já vem de um cenário que não está funcionando. Ele já vem de um cenário de desrespeito. Ele já vem de um cenário onde o pai tem que pedir para o filho fazer as coisas e não mandar o filho fazer as coisas. Sabe? Talvez você não seja dessa época nem eu. Meu pai nunca me pediu nada. Meu pai só falava, faz. Não tinha nem por favor no final da frase. Mas eu já entendia que tinha que fazer e eu não ficava chateado com isso. Sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que, dependendo da situação, você tem que se humilhar para o aluno para ele entregar um trabalho escolar. Sabe? É uma inversão de valores. Então, esse pessoal jovem respeita pessoas que merecem respeito, mas não merecem idolatria. E acabam desrespeitando pessoas que também não merecem idolatria, mas merecem respeito. Sabe? Professor não é para ser idolatrado. Político não é para ser idolatrado. Só que percebam que, enquanto eu idolatro um político e eu desrespeito um professor, onde que vai a sociedade? Né? Enquanto eu acho que um político é importante porque ele falou mal do político que eu não gosto. Falar mal todo mundo fala. A maioria das pessoas fala mal das pessoas. Só que falar mal da pessoa garante o crescimento da sociedade, garante o avanço da sociedade, garante o progresso da sociedade, que é isso que é o mais importante, a escola garante. A escola garante o avanço, a escola garante o progresso. Sabe? A escola é o espaço onde isso acontece. O problema é o público que vai para a escola. Esse público não aceita essa forma de ver o progresso. Por quê? Porque vem de sociedades permissivas, sabe? E essas sociedades permissivas, elas começam a acontecer no Brasil a partir da década de 1990. Sabe? Quando nós temos o início de uma estabilidade econômica, principalmente em 94, com a chegada do real, e aquela ideia de falar, bom, agora eu tenho dinheiro, eu posso, porque quando eu vi aquele cara com dinheiro, ele fazia o que ele podia. Então, agora que eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. E é natural, às vezes, acabar ouvindo numa escola coisa do tipo, mas eu não estou pagando para o meu filho aprender isso. Bom, então reclama com o Ministério da Educação. Né? Porque quem diz o que a gente tem que ensinar é o Ministério da Educação. Não saiu da cabeça do dono da escola. Sabe? Quando eu, por exemplo, leciono, eu falo dou aula para entender, tá? Mas eu não dou aula. Eu falo bem claro para os alunos, eu não dou aula, eu leciono. Sabe? Mas quando eu dou aula sobre, por exemplo, ditadura civil-militar,
e que eu uso os termos regime militar, ditadura militar, governo militar, ou só ditadura, tem aluno que, porque eu ouvi o pai falar que não era assim, ele acha que o pai está certo e eu não. Só que o formado em história sou eu, não é o pai. E aí, dependendo do ambiente, o que pode acontecer? Ah, não, desculpa, pai, eu não queria falar assim com seu filho. Ué, como assim? Quem que é o detentor do conhecimento? Então, não existe duas interpretações, sabe? Tem o fato. Só que se você interpreta errado, você vai estar interpretando errado. O fato existe, sabe? Eu vi, desculpa me alongar, tá? Apesar da pergunta, eu vi um rapaz de um canal no YouTube que ele disse uma coisa que eu falei, eu fiz a faculdade errada. Porque ele disse assim, graças aos nobres, na Idade Média, na Europa, os camponeses não morreram de fome. Eu falei, não, isso está errado. Eu fiz outra faculdade. Esse cara tá certo e eu tô errado. Não pode ser. Porque nenhum livro que eu li, nenhuma literatura que eu busquei, nenhuma pesquisa que eu fiz disse que os nobres salvaram os camponeses. Muito pelo contrário, quem sustentava o nobre era o camponês, dentro do feudalismo, sabe? E era mais ou menos assim. Por exemplo, você trabalha com arte, né? Então você faz aí um monte de trabalho. Todos os seus trabalhos vai para a mão do dono da argila que você usou. Onde que está a justiça aí? Quer dizer, você que foi aquele cara que fez tudo. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Obrigado, pedi uma água ali. Você que teve todo o trabalho, sequer recebe os parabéns por ter feito isso. Por quê? Porque o nobre tomou tudo que é seu e ele que vai ganhar. Então não teve isso. Mas, aí é que tá. Como esse cara fez esse comentário, porque ele vem de um grupo social abastado, conservador, conservador em questões morais, em questões de privilégio, e que ele achava que o que ele falava estava certo porque ele não via problema em falar isso, um monte de gente acredita e acha que é verdade. Sabe? E é justamente isso que a gente tem que entender na diferença, tá? A escola, ela é um espaço aberto a qualquer tipo de pensamento, sabe? Inclusive se a pessoa tem uma religião diferente. Só um minutinho, por favor. Desculpa que minha filha fez um barulho na porta aqui agora. Tá? Então, quando a gente pega esses contextos e começa a colocar esses contextos ao nosso bel prazer, isso não é história, isso é revisionismo histórico. Né? Uma piada que eu falo, uma piada não, né? Porque isso era verdade, né? Mas eu falo em tom mais engraçado para o aluno entender. Né? Por exemplo, meu pai falava que na época da ditadura não tinha criminalidade. Ele não está errado, não. Ele está certo. Porque tinha um problema. O ladrão que fosse preso, ele tinha que torcer para ser preso e ser tratado como ladrão, porque ele ia para cadeia. Agora, se ele fosse preso e fosse acusado de ser comunista, ele nem para casa voltava. Porque a ditadura militar ia dar um jeito de falar, peraí, você é comunista, você vai ter que acusar onde é que estão os seus, né, vai entregar os seus comparsas. Ele, não, mas eu só roubei um banco, eu não sou comunista, não, eu só roubei uma bolsa. Né? Isso acabava acontecendo. Agora, por quê? A violência, nesse caso, né, a violência legalizada, isso quem vai falar é Max Weber, né, não sou eu, a violência legalizada, ela é aceita na sociedade como algo correto. Por isso que, às vezes, a gente vê violência acontecendo e acha normal. E pensa assim, caramba, a gente fala, onde nós vamos chegar? Só que acha normal. Como, por exemplo, infelizmente, o que aconteceu com essa moça chamada Sara, né, que teve aí a vida ceifada e acusam o viúvo aí, né, o marido, de ter feito isso. Quer dizer, são lideranças religiosas que, apesar de serem lideranças religiosas, não compreenderam a importância de aprender a ser religioso, né? De aprender o que a religião pode fornecer, sabe? Porque por mais que Jesus tenha falado, eu vim para trazer a espada, né? Ele também disse, amai-vos uns aos outros. E aí, qual lado que eu pego? Né? Então, nessa parte, a religião também faz parte desse processo. Sabe? Então, as regiões brasileiras, como elas são extremamente diversificadas nessa questão cultural, vai depender muito de condições econômicas dessa família, condições de crescimento social dessa família, de estabilidade emocional dessa família. Porque existem pais que chegam na escola e falam assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Isso é a pior frase
que um professor pode ouvir. Ou seja, se o pai já perdeu o controle sobre o filho, a escola praticamente não consegue fazer nada, sabe? Porque a gente precisa do apoio do pai. Só que alguns pais acabam não entendendo isso, e o pai acaba achando que a escola passa a ser uma inimiga do filho. Porque na cabeça deles a gente ensina coisas que ele não aprendeu na escola na época dele, então a gente ensina errado. Então é isso que acaba acontecendo, tá? Desculpa eu me alongar na resposta. Não, perfeito, perfeito. É, eu fiquei curioso aí nessa questão, ô mestre. É, vamos dizer, me atualiza aí. Deixa eu entender. Essa questão do. Meu Deus do céu, qual que era o nome? Como é que é? Os nobres que salvaram os camponeses, e aí, no seu parecer, os camponeses que salvaram. Mas que contexto que é esse? Que Tá, vamos história é lá. essa? Eu vou explicar. É, lembra do Império Romano, né? Lembra dele? Então tá. O Império Romano ele começa no ano 27 a.C., ele vai acabar em 476 depois de Cristo, tá? Quando o Império Romano acaba, aquele, aquele, aquele regime político que havia do Império, ele deixa de existir. Então, os generais germânicos, eles vão fazer o seguinte, eles vão tomar as terras e vão distribuir as terras entre os seus chefes militares. Então, o general romano, ele vai ser aquilo que a gente vai chamar de rei. E os chefes militares serão os nobres, tá? Então, a partir daí que surge nobreza e camponês dentro da Europa. Porque antes era patrício e plebeu. Era patrício, cliente e plebeu. Com o fim do Império Romano, acaba esse tipo de hierarquia na sociedade. Agora vem outro. Então vem o rei, que é o maior dos nobres, o nobre, que vai estar ali colado ao rei, e vai ter aquele cara que não tem nada, que é o camponês. Esse camponês, ele vai buscar auxílio, porque ele não é dono de nada, ele não tem terra, mas ele precisa buscar segurança. Então, entre o rei e o nobre, vai acontecer um acordo, uma cerimônia de suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele cara que garante a segurança. O vassalo promete fidelidade. Então, o suzerano é o rei e o vassalo é o nobre. Esse mesmo contexto passa entre nobre e camponês. O camponês chega na terra e aí ele pede segurança, um lugar para viver. E o nobre garante essa segurança desde que esse camponês trabalhe na terra e com o trabalho da terra sustente ao nobre e ao próprio camponês, tá? Então, a partir desse momento, como não tem mais escravo na Europa, nós temos o escravo da terra, que é o camponês, tá? E o nobre, ele é o cara que não trabalha, ele está aliado ao rei e ele toma conta da região, cria as leis, cria as regras, determina quais são os tributos e ele cobra os tributos do camponês. Só que todo tributo é em cima da produção do camponês. Então, vou dar um exemplo. Supõe que o camponês ele conseguiu colher 10 batatas na plantação. Existe um tributo chamado talha. A talha equivale a 50% da produção. Então, se o camponês produziu 10 batatas, 5 batatas vão para o nobre. E as outras 5 batatas ficam com o camponês. Só que o camponês, ele precisou usar o forno do castelo. Ele precisou usar a enxada do castelo. Precisou usar o facão do castelo. O nobre fornece esses equipamentos. Porém, ele cobra um tributo. Ele cobra uma batata. Então, o camponês tira das 5 batatas uma e entrega essa uma batata para o nobre. Então, agora o camponês tem 4 batatas e o nobre tem 6 batatas. Correto? Tá? Supondo que vai acontecer uma cerimônia religiosa e o camponês vai se casar. Para que o camponês se case, ele precisa pedir autorização para o nobre. E essa autorização vai ser dada com o pagamento de um tributo, uma batata.
Então o camponês vai tirar das 4 mais uma batata e vai entregar uma batata para o nobre. Então agora o camponês tem 3 batatas e o nobre tem 7 batatas. Só que o camponês ele é católico e ele precisa entregar o tostão de Pedro, o dízimo. Então ele vai pegar 10% das batatas que ele produziu. Então ele produziu 10 batatas. O dízimo então é mais uma batata. Então ele vai dar uma batata para a igreja, vai ficar com 2 batatas, a igreja com uma e o nobre com 7. De repente, o camponês que trabalha na terra morreu e o filho dele vai permanecer na terra trabalhando. Esse imposto chama mão morta. Para que esse camponês, filho do morto, possa continuar trabalhando, ele tem que dar como tributo uma batata. Então, o camponês entrega a penúltima batata para o nobre. Então, agora o nobre tem 8 batatas, a igreja tem uma batata e o camponês tem só uma batata. Quem que vai passar fome nesse processo? Né? É o camponês que vai, É o camponês. o camponês que vai passar fome. E isso era a dinâmica do feudalismo, tá? Era assim que funcionava. Então não tem essa do nobre salvar o camponês da fome. É o contrário, tá? Porque o nobre, a função dele qual que é? Quando precisar de exército, ele vai tirar o camponês do campo, vai botar uma espada na mão dele e vai falar, vai guerrear. Enquanto o nobre vai ficar no conforto do castelo. Tá? Isso vai mudando com o tempo. Tá? Quando chega, por exemplo, quando o camponês ele consegue sair do campo e através do trabalho artesanal e através do comércio vai surgir a classe burguesa. Tá? E aí, com a classe burguesa, essa dinâmica se altera. Tá bom? Então foi isso que aconteceu. Então, esse cara no vídeo, ele disse uma coisa que não é verdade, quando ele fala que o nobre salvou o camponês. Não foi isso que aconteceu. Porque o camponês, ele era um escravo da terra a serviço do nobre, tá? Isso é a história que nos mostra, tá? Ah, não, interessante, sabia isso não. Isso aí foi o quê? Isso aí foi feudalismo europeu? Feudalismo na Idade Média, é isso. Só teve feudalismo lá. Teve uma coisa parecida a feudalismo no Japão, mas só é chamado feudalismo pela semelhança, tá? Isso não teve no Brasil, tá bom? E não foi na Europa toda, foi principalmente na Europa Central, onde hoje é o norte da Itália, a Alemanha e a França, tá? Em Ah, Portugal e tá. Espanha, onde hoje é Portugal e Espanha, não foi tanto assim por conta da presença muçulmana lá, né? Porque os muçulmanos chegaram lá no ano 715 e só foram embora em 1492. Então eles ficaram 700 anos lá para ser expulsos, né? Demorou para caramba. Então o feudalismo na Península Ibérica funcionou um pouco diferente. Mas o padrão era esse, tá? Ah, e um detalhe. O nobre, ele tinha que o camponês, perdão, ele tinha que aceitar o destino dele. Nasceu camponês, morre camponês. Não existia esse negócio de casar com o nobre. Não existia esse negócio do nobre virar camponês. Isso não existia. E os líderes da igreja, né, porque o Império Romano acaba e a igreja continua. O padre era do povão. Ele não fazia seminário, porque não havia seminário, mas como ele tinha um forte apelo, uma forte vocação religiosa, ele se tornava padre. Mas ele não aprendia tudo que tinha que aprender para ser padre. Já os bispos, né, os chefes da igreja, saíam todos da nobreza. Tá? Então, durante muito tempo na Idade Média, todos os papas da Igreja Católica naquele período eram todos oriundos da nobreza. Não tinha nenhum pobre ali. Tá? Hoje ficou diferente, né? Depois do Concílio de Trento, vai ter o seminário e tudo mais, e por aí vai. Só que mesmo assim, até a nomeação de bispos na Igreja Católica hoje é uma coisa muito mais política do que religiosa, assim como era na Igreja no passado. Tá? Certo, certo. Ô, mestre, quero te fazer uma última pergunta, À vontade. que eu acho que tá dentro aqui do nosso assunto. Aí você tem o tempo que você achar necessário para responder, se puder responder, né? Se não, a gente pode ir para outra pergunta aí, mas você fica à vontade, Ah, até pra gente tranquilo, caminhar, tranquilo. tá? Até pra gente É. caminhar aqui pro final, minha cabeça já tá doendo aqui. Ô, É porque eu tenho que deixar um ventilador aqui em cima, aqui, ó. E como eu tenho ah, sim. sinusite,
Entendeu? É um trem, tá um trem estranho. Eu tenho que ver o que eu faço aqui. Mas, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. É, muitos governantes, né, muitos estadistas, né, eles seguem eles vão seguir uma certa ideologia, né, que vai ser vamos dizer, o carro-chefe, né, vai ser o que vai dirigir aí o seu modo de governo, né? Como nós entendemos que a política e a religião, elas sempre andaram de mãos dadas, né? Sempre andaram de mãos dadas. E a gente sabe que desde que mundo é mundo existe heresias, né? Muitas heresias antigas, elas se tornaram ideologias, e aí já falo, né, que realmente aí no aspecto filosófico da coisa, só Arianismo que mandou lembrança, né? mandou lembrança, né? Ah, só que, e com isso, né, essa questão acabou entrando aí para dentro da política e logo, né, pessoas elas passaram a ser ou beneficiadas ou, como na maioria dos casos, né, elas foram aí prejudicadas, né? Qual que é a sua visão aí nesse aspecto? Tá, a gente pode pegar como exemplo o movimento fascista, tá? Vamos pegar o movimento fascista da Itália para ficar mais fácil com o Benito Mussolini, que dele vai surgir o nazismo lá na Alemanha com Adolf Hitler, e nesse mesmo período vai surgir o movimento fascista da Espanha com Francisco Franco e o movimento fascista português com Antônio Salazar, tá? Pegando no caso da Itália, o que facilitou esse negócio, tá? Vamos lá. O fascismo ele entra como uma forma de pensamento extremamente militarizado, tá? De culto ao líder, uh, nacionalista e ufanista, mas ausente de teoria, tá? Ausente de um cômpito teórico que explique a razão do movimento existir. Tá? Então, o movimento fascista ele vai surgir única e exclusivamente pelo ódio ao que é diferente. Tá? Esse a máxima do movimento fascista. Então, se é diferente de mim, eu não gosto. É mais ou menos isso que funciona. Benito Mussolini, para ele conseguir o apoio da Igreja Católica, ele vai assinar o Tratado de Latrão, em 1929. Tá? O Vaticano, perdão, a Igreja Católica, ela perdeu as suas terras no ano de 1870, quando houve a unificação da Itália. Tá? Então, quando a Itália se unifica, na época o rei Vítor Emanuel II, ele toma as terras da igreja e o Papa se diz prisioneiro no Vaticano. Para botar uma pá de cal nesse negócio todo, né, Benito Mussolini sendo o Duce, né, o líder da Itália fascista, ele vai entregar para a Igreja Católica um quarteirão dentro da cidade de Roma, né, que hoje é o Estado do Vaticano, né, que é o menor país do mundo, né, tem 440 metros quadrados, né, menor que um campo de futebol, é bem pequenininho. Tá? E isso garantiu o quê? Que a escola, que já tinha um forte viés ideológico católico, agora fosse carregada de um forte viés ideológico fascista. Tá? Tanto é que, nas aulas que aconteciam nas escolas italianas, sob o governo do Benito Mussolini, os professores só podiam começar a aula se eles dissessem o seguinte mantra: eu acredito no gênio de Mussolini. Se não dissesse isso, não tinha aula. Então, o negócio já fica complicado. Então, a forma como a ideologia ela é colocada, tá? Ela vai dizer muito a respeito de como a nação pensa a sua sociedade. Sabe? De como nós pensamos, por exemplo, o diferente, como nós vemos aquele que nós entendemos como diferente e, dependendo da pessoa, a gente não aceita esse diferente. Daí, desculpa a redundância, né? A diferença entre aquele que é conservador e aquele que é progressista, tá? Mas lembra que eu falei,
às vezes, não é nem a ideologia, é a forma como o governante aplica essa ideologia, tá? Um outro exemplo, falando agora de um país que tem um governo de esquerda, Cuba, por exemplo, né? Quando acontece a Revolução Cubana, em 1959, né? Fidel Castro ele não era um Zé Ruela qualquer, tá? Fidel Castro ele não era pobre, Fidel Castro era filho de dono de terra, sabe? Ele estudou direito, se não me engano, administração, ou seja, ele não era pobre. Então ele teve acesso à educação, ele teve acesso a livros, ele teve acesso a conhecimento, tá? E ele percebeu o seguinte, que o que estava acontecendo em Cuba naquele momento era prejudicial à população, principalmente em 3 critérios que muitos de nós pedimos para os governos, que são 3 coisas: saúde, educação e segurança. E você pode perceber que muitos políticos prometem isso, né? A gente vai ter eleição agora, né, para prefeito, vai ter eleição para prefeito aí em Belo Horizonte, e vai aparecer alguém falando, prometendo o quê? Melhoria na saúde, na educação e na segurança. E o mais interessante é que a gente tem eleição de 2 em 2 anos desde a década de 90. Então são 33 anos tendo eleição a cada 2 anos, com os políticos de qualquer ideologia prometendo melhoria na saúde, na educação e na segurança, e 33 anos depois parece que nada melhorou. O que está errado? Sabe? Então, Fidel Castro viu isso lá no governo do Fulgêncio Batista, por quê? Cuba tinha 80% da sua população analfabeta. No governo do Fulgêncio Batista, 80% da população da ilha era analfabeta. Quando acontece a Revolução, vai acontecer algumas coisas. Primeira delas, reforma agrária. E aí é uma coisa que eu brinco com os meus alunos. Você pode ter iPhone 15, você pode ter tênis de R$1.500, você pode ter carro do ano, você pode, sei lá, ser rico. Se você não comer, você morre. E um dos maiores problemas que existem, e de novo, independente de ideologia, é a questão fundiária. Então, fornecer a terra, garantir que a terra seja produtiva para que todos se alimentem, é uma questão educacional também, sabe? Porque se você não aprende na escola de que todos têm direito a um pedaço de terra para chamar de seu, nem que seja para fazer uma casa ou para fazer uma roça, sabe? Se você acha que isso está errado, é porque você não pensa na questão sociedade, você pensa na questão de conservar o que você tem, ainda que não faça nada onde você tem, mas só pelo fato que é seu, sabe? E aí a reforma agrária, ela sempre foi um problema. Desde da República Romana, tá? Os irmãos Tibério e Caio Graco tentaram fazer isso. Então, no caso da educação cubana, o que aconteceu? O Fidel Castro, ele conseguiu praticamente erradicar o analfabetismo em Cuba. Sabe? Hoje, só 2% da população é analfabeta e porque quer. E o mais interessante é que é o seguinte, eu não estou defendendo Cuba, tá? Eu acho o governo cubano tão ditatorial quanto da Coreia do Norte, quanto da China, tá? O fato de eu ser comunista não significa que eu passe a mão nas besteiras que eles fazem, sabe? Eu sou... O Stalin, para mim, não foi um estadista, ele foi um maluco. Então, eu tô sendo bem, sabe? A forma de ver o comunismo, da minha parte, não ovaciona ditadores. Tá? Não é só porque ele é de esquerda que ele é santo. Muito pelo contrário. Tá? Tivemos o Holodomor lá da Rússia, que era o cara passando fome do lado da plantação. Sabe? Isso aí era uma política extremamente nociva do Joseph Stalin. Tá? Só que no caso de Cuba, vai haver a ideia da reforma agrária e vai haver um avanço na educação e um avanço na saúde, que são justamente as coisas que a pessoa tem. Porque olha que interessante, Renner. Se você tem saúde, se você vai no médico, o cara te atende, você recebe tratamento, você faz cirurgia, tudo em tempo hábil, você tá bom para trabalhar. Se você tem educação, ou seja, se você estudou, fez faculdade ou não fez, ou se aprimorou em alguma coisa que você faz dentro da área da educação, você consegue arrumar um emprego melhor. Que foi o seu caso, você falou, você fez desenho industrial. Ou seja, você teve essa oportunidade, você estudou algo a mais. Por isso que você tem um salário melhor e presta serviço para pessoas que você pode cobrar o que você quiser, porque você é dono do seu trabalho. Olha que legal, né? E se você tem segurança, e segurança é uma sensação, ou você se sente seguro, ou não. Se você se sente seguro para ir para o seu local de trabalho, para exercer a sua profissão, sem medo de ser mandado embora, sem medo de ser tratado de forma diferente, sem medo de ser assediado, qualquer coisa desse tipo, a sociedade funciona. Então, no quesito educacional,
sabe? A forma de ver a escola para fascistas e para conservadores, tá? E conservador que eu falo nesse caso fascista, tá? Porque o conservador brasileiro, ele não tem um viés totalmente fascista, tá? A forma de ser conservador brasileiro é um pouco diferente, tá? Por isso que eu tô tirando nós brasileiros dessa equação, tá? Porque a nossa forma de ser conservador, ela é diferente. A gente é conservador em padrões morais, mas é liberal na economia. Então, nesse caso, existe essa diferença, tá? Coisa que o fascismo não é, tá? O fascismo não é liberal na economia. O fascismo, ele é muito corporativista. Ou você trabalha pelo país ou você não trabalha. Se você não está fazendo pelo país, você não faz parte do corpo que é a nação. Então você é eliminado. É assim que o fascismo trabalha. Lembra que eu falei? O fascismo não tem uma teoria. Já a educação nos movimentos de esquerda, eles têm teoria. Eles têm uma base teórica em que o aluno vai aprender que valores relacionados ao progresso da sociedade deva atingir a todos da sociedade, não apenas uma pequena parcela que se diz detentora de privilégios, tá? Isso, obviamente, não é o professor que está falando, tá? Não é a coisa do Celso. Isso são teorias, tá? Que são, de certa forma, socialistas, mas que o mais interessante de tudo, que políticos que não se dizem socialistas prometem isso na época da eleição. Eles acabam prometendo tudo isso que eu estou falando, mas eles não se dizem socialistas. Porque o problema da palavra socialista para nós, principalmente com relação à educação, é porque as crianças, né? As crianças não, né? Os pais das crianças vão achar que nós, professores de ciências sociais, vamos doutrinar o filho deles. Não, não, não. Os seus filhos já estão doutrinados. E não foi pela escola. Qual que é o primeiro núcleo? Então não foi a escola que doutrinou. Mas toda a base teórica que tem é a seguinte, pensa, se existe uma forma de controle e essa forma de controle abrange a população como um todo, você obrigatoriamente tem que pensar diferente para encontrar uma solução para os problemas que essa sociedade mostra. Você entendeu? Então, vamos lá. Se o político promete a cada 2 anos saúde, educação e segurança, isso não se resolve a 30, onde que está o problema? Está no político ou está no cidadão que vota? Está no cidadão que vota na maioria das vezes. Sabe? Porque aí eu vou pegar uma coisa que o Platão falou, sabe? Ele não disse ele não disse desse jeito, tá? Mas é entendível assim. A gente no Brasil não vota com a cabeça, a gente vota com o estômago. Sabe? A gente vota em cima de demandas que são muito urgentes para nós, que é o meu emprego, a minha cesta básica, o emprego do meu filho. A gente não vota na pessoa esperando que ela faça a coisa acontecer. A gente vota nela porque não gosta do outro. É o famoso voto útil. Isso acaba prejudicando também. E na questão educacional, como nós, né, dentro da sala de aula, não podemos ter bandeiras políticas, né? Isso eu faço como ética profissional minha, sabe? Eu não ensino, eu não falo que o socialismo é bom, muito pelo contrário, eu falo que ele tem coisas ruins também. Olha que interessante, quer ver? Ó? Vantagens do capitalismo: livre mercado, livre concorrência, iniciativa própria, você pode fazer tudo isso. E tudo isso garante que você possa crescer economicamente. Qual que é o problema? Isso gera desigualdade social. Por quê? Enquanto tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Só que o avanço tecnológico, as melhorias em infraestrutura, elas acontecem no sistema capitalista. Por quê? Porque há investimento. Mas olha que legal. Só que qual que é o problema? Nem todo mundo se beneficia desse crescimento. É aí que está o problema. Então é nesse ponto que a escola tem que discutir. Independente de ideologia. Se é um problema, eu preciso discutir esse problema. Eu preciso entender por que uma sociedade que se diz igualitária ainda promove a desigualdade, tá? Por exemplo, no sistema socialista, significa que todos nós, independente de quem nós somos, temos direitos aos bens de produção. Isso é muito bom, porque se todos nós temos direito a tudo aquilo que é produzido por nós, significa que não vai haver desigualdade, porque todos terão o seu quinhão de acordo com o seu quadrado. Então, por exemplo, eu, professor, vou receber salário de professor. Você, desenhista industrial, vai receber salário de desenhista industrial. Porque, querendo ou não, tem gente que faz o mesmo serviço que você, que recebe bem mais. E tem gente que recebe bem menos. Então, aí há uma injustiça. Por quê? Vocês não são desenhistas industriais? Então, por que o salário não pode ser igualado? Só que isso é teoria, tá? Não estou dizendo que isso funcionaria. Mas qual que é o problema do socialismo?
Se todo mundo tem, não tem progresso, não tem avanço tecnológico. Se todo mundo tem o mesmo carro, esse carro funciona, para que melhorar o carro? Se todo mundo tem telefone, esse telefone funciona, para que melhorar o telefone? Então há um atraso tecnológico nesse sentido. E tudo isso a gente aprende aonde sobre essas coisas? Na escola, tá? Então a escola, ela se debruça, né? A função do professor hoje no ambiente escolar é se debruçar sobre esses problemas para poder encontrar uma solução independente da ideologia. Como, por exemplo, na questão religiosa. Se eu tenho ensino religioso na escola e ele é fundamental para que eu possa respeitar a religião do outro, por que o ensino religioso que me diz o contrário? Então esse não serve mais. Então o ensino religioso, ele tem que ser tão laico quanto o Estado. Perdão, não é porque eu sou católico que a Igreja Católica está certa. Sabe? Até porque eu nasci católico, passei por outras igrejas, mas retornei à Igreja Católica porque eu vi que para mim era o melhor. Só que isso é uma opinião do Celso. E opinião, ela não gera conhecimento. Opiniões são aceitas, a gente pode concordar ou discordar, mas o que é fundamental? Que quando você opine, essa opinião ela seja sempre com base, sempre com fontes. Que, por exemplo, você pode falar para mim, eu acredito que a Terra é plana. Beleza, prova. Mas está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro de ciência, infelizmente. Então vai entrar nesse critério, tá? E aí, quando você fala isso para uma pessoa, você está falando mal da minha religião. Não, eu estou dizendo que o livro não serve, a Bíblia não serve como livro de ciência. Eu estou falando como professor, sabe? O próprio Vaticano sabe que a Terra não é plana. Então, nesse ponto, e a gente sabe que tem muitos aí que fazem isso, tá? Eu espero ter respondido do jeito que. Eu espero que esteja contento aí a resposta. Não, muito bom, ótima resposta. Maravilha, maravilha. E é isso daí, mestre. Eu quero, ah, eu quero, né, convidar, né, o nosso mestre, o nosso amigo para mais uma live futuramente, né? As Obrigado, portas estão obrigado. abertas, tá? É aquela coisa, eu falo um pouquinho de Bíblia, entendeu? Eu falo um pouquinho de Bíblia, então não estou aqui em pé de igualdade para, né, entrar nesses assuntos mais complexos aí no tocante à história, né? Então por isso que você está aqui. Então você vai falar o que eu não sei falar, tá certo? E vamos manter aí esse vínculo, essa relação aí de cooperação, de ajuda e vamos sim, né, cada vez mais levar conhecimento, levar conteúdo para as pessoas, tá certo? Gente, esse aqui é o link, eu deixei um link fixado no topo, né, que é o link para que você possa acessar aí o canal do mestre Celso Diório, professor Celso Diório. Eu acho que esse aqui é o link, seria esse o link, Vanusa? Acho que a Vanusa ela até está atrasada aqui na live. Cumprimentar aqui Marilene Bom Tempo, Jesus abençoe poderosamente. Vanusa Junqueira, que chegou agora. Maria Marlúcia, Leide, muito obrigado pela companhia de vocês. Cláudio, que chegou. Adailton, Josineide Lima. É uma bênção. Lu, filho do Altíssimo. Guilherme, que já estava aí. Eu acho que ele até saiu porque o celular estava perdendo aí a carga, né? A bateria. E ficou de assistir depois. Tá aqui, ó. Então esse é o link. Viu, gente? Então tá aqui o link. Clica aí, entra, se inscreva no canal lá, confira lá as matérias, tá certo? E podem estar certos, né? Estejam certos aí que esse trabalho, essa parceria aqui vai continuar, tá certo? É sim, não. Então Vanusa Junqueira já tá full time aqui conosco, né? Gente, considerações finais, mestre Celso. Bom, vou falar rápido então, né? Até para não, né, não atrapalhar o pessoal aí. Obrigado aí por essa 1h50 em que vocês tiveram aí a paciência de me ouvir. Eu sei que não é fácil ouvir um cara que fala sem parar. Eu sei que é muito complicado. Eu só posso agradecer de novo, Reiner, pelo convite, tá? Sinto-me realmente honrado, tá? Não estou falando isso por falar, realmente é verdade. Fico muito feliz.
Adorarei, né? Já estou adorando, vamos dizer assim, né? Sem querer ser pecador, né? Já estou gostando do fato de poder participar mais uma vez para poder ajudar qualquer um que tenha qualquer dúvida com relação a isso, porque a gente sabe que dúvidas existem, né? E a minha função é ajudar o pessoal a tentar sanar essas dúvidas. Claro que o que eu souber, eu vou responder com o maior prazer do mundo, que eu não souber, eu aprendo, e aí a gente aprende junto, né? Eu descubro e a gente aprende junto. Eu jamais vou falar que sou o dono da verdade, até porque eu ainda não fiz curso para isso. Então, né, e se eu já soubesse tudo, meu lugar seria outro, né? Talvez eu estaria ali com os anjinhos, né? Já estaria em outro local. Então, eu só posso agradecer mais uma vez, Reiner, obrigado mesmo, tá? Um prazer enorme ter participado aí do seu canal. Eu gosto muito do seu conteúdo. Quando você falou daquele rapaz lá nos vídeos, lá, eu dei tanta risada, eu ficava assim impressionado com as respostas, sabe? Respostas que eu daria. Então, nesse ponto eu fiquei extremamente feliz e agradeço a todo mundo mais uma vez. E se a gente não se vir até o Natal, bom Natal para todos, se a gente não se vir até lá, mas eu espero que a gente tenha outros encontros até lá, nem que faça uma live de Réveillon. Então é isso. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. É isso aí, mas o pessoal que tá aqui gosta de ouvir alguém falando direto. Sou eu mesmo, 2 horas e meia falando direto. O pessoal que tá acostumado, né? A ouvir o mineirês, né? Esse idioma chamado mineirês, não é isso? É, resposta qual rapaz, ô mestre, que eu não lembro. Eu respondo tanta gente, faço tanto vídeo. Eu respondi quem que você gostou? Aquele que o Guto citou lá, aquele que o Guto citou, Ah, o o Lord MC, Voldemort. Lord Voldemort, cujo nome não o pode ser Inominável. pronunciado. O É, o Inominável. Inominável. Aqueles que a Tá gente fala, pô, certo. eu queria ajudar, mas ele não se ajuda. Então fica. Ah, não se ajuda. É que é aquilo lá pra ele mesmo. Ô, gente, então é isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos inscritos, aqueles que estiveram aqui conosco. Compartilhe, tá? Deixa aí o seu like e até a próxima, tá certo? E eu faço um pedido para você que você não se esqueça jamais. A letra que a lei mata, mas o espírito continua vivificando em nome de Jesus. Beijão do gordo, ó. Mua!